Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu... Peraí, eu pedi pra esperar. Ah, caramba, mas quem vocês estão esperando tanto? É, 15h41 ainda não carregou. Pô, mas eu não falei pra você colocar o fast load, cara? Pô, cara, esqueci. Enquanto eles esperam, né? Vamos lá, Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. E como já dizemos há mais de 40 episódios... São 40 kbytes? Não, 40 bytes mesmo. Ai, velho, é o seu PC. Enquanto eles ainda estão carregando esse podcast, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Cardoso e hoje, vocês já imaginando o que nós vamos falar, vamos voltar ao assunto como já falamos, vamos falar e vamos voltar a falar, que é... Os Commodores. I'm easy like Sunday morning. Vamos falar dos Commodore 40. Opa, 40 em hexadecimal, porque nós vamos falar do Commodore 64. 64 e 128. Sim. A gente vai falar dele. Vamos apresentar primeiro? Melhor, né? Antes que ler pau no kernel. Internal error. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Cardoso e na nossa mesa... Sei lá, tá meio pixelada a mesa hoje, né? Tá aí. Nós temos uma mesa poligonal, pixelada, e nós agora, pro primeiro episódio de 2014, estou eu aqui presente, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Sander Souza. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. E eu, João Cláudio Fidelis, nessa mesa bem marrom, paleta Commodore 64. Falta só o Pixel Rosa, que é o Giovanni, né? Pois é, vamos fazer uma menção honrosa ao Giovanni, que foi o que fez a pauta, mas ele não está entre nós. Um minuto de silêncio pelo Giovanni. Sim, é o nosso Pixel Rosa do Maniac Mason. Cala a boca, Sander. Minuto de silêncio. Pronto, acabou o minuto de silêncio. Giovanni, nós gostamos de você. Você é um fudebo que a gente gosta muito. Sentiremos a sua falta. Ou não. Por pouco tempo, daqui a pouco ele tá aí. Ah, ele vai baixar? Sim, ele vai baixar. Alguém vai... Quando a gente começar a carregar no 1541, ele vem junto. Ele vai se manifestar aqui, né? Vai, de repente ele tá lá no final do load do Juan. Na realidade, está no final do segundo disco, da segunda face. Nossa. Bem, nosso assunto vai hoje... demorar, hein? Ó. Bem, gente, o nosso assunto hoje é falar do Commodore 64 e do 128, o computador mais fabricado de todos os tempos, idolatrado por uns, odiados por outros, alvo das nossas brincadeiras, se bem que não é Commodore. A culpa é do Drive, não é do Commodore. Pois é, mas não menos respeitado, a culpa é do Jack Tramiel. A culpa do Jack Tramiel, a culpa é do Drive. Eu não sei exatamente bem, porque eu não entendo muito de Commodore, mas vamos dizer, é uma máquina que merece todo o nosso respeito. É uma máquina que tem e merece ser todo o respeito por conta de tudo que ele foi em termos para a história da microcomputação, em termos do seu alcance, da sua abrangência, realmente... E da cultura pop. Da cultura pop, exatamente. Uma máquina que merece o nosso respeito. Nosso objetivo nesse episódio é fazer o nosso dossiê Commodore 64, então senta e se prepara porque vai ser um episódio grande. Mesmo assim, vamos avisando com antecedência, a gente não vai chegar nem perto de cobrir tudo do 64, nem perto de cobrir tudo do 128, apesar de 128 ser mais fácil, mas a gente vai comentar um pouco da gênese das máquinas, do contexto de onde elas surgiram e... enfim. A gente já falou dessas máquinas também, né, no Fight Night. Aliás, tem que fazer um outro Fight Night, hein, Ricardo? Vamos fazer um outro Fight Night qualquer dia desse? É o quem contra quem? É o mesmo quem contra o mesmo quem ou é algo diferente em mente? Não sei, vamos... Amiga versus Atari. Não sei, vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro Dana White, vamos ver qual é a luta que ele quer, que a gente faz
um Fight Night sobre isso, né? Que a gente consegue ver no pay-per-view essa coisa toda, né? Lá do UFC. Beleza? Tá fechado, Juan? Ok, vamos ver. Beleza. Enfim, vamos parar de falar. Quer dizer, falar pra vocês, falar 40 só, né? Porque hoje o negócio tá... Eu fiz 1541, gente. Vocês não têm ideia do que significa esse número mágico aqui desse podcast. Ó, e hoje vamos dizer que nós vamos esgotar a nosso estoque quase inesgotável de piadas sobre o 1541. Toda a cota de 2014 vai hoje. E daqui a 2 semanas. Vamos então. Vamos falar um pouco de contexto, né, de Genesis. É uma coisa engraçada, porque na verdade o Commodore 64 é um sucesso quase... É um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva, obrigado. É um ponto fora da curva de uma empresa que é fora da curva. Quem leu On The Edge, o livro fantástico do Brian Bagnall, e quem leu o resenha que fizemos no Retro Company Plus sobre o Edge, já tem ideia disso, de que é uma empresa que não é absolutamente normal, não é uma figura, assim, né? A história da Commodore não é uma história linear, é uma história extremamente acidentada, é uma história de idas e vindas, é uma história que envolve um início esquisito, aí vai pro Canadá, e aí entra no escândalo financeiro, aí o Jack Tramiel por um financista canadense, né, o Irving Gould, e esse financista canadense passa a ser o sócio majoritário da Commodore, mas o Tramiel continua sendo o presidente da empresa, e na prática ele continua tocando como se a empresa fosse dele, mas o Gould, ele passa o tempo todo a utilizar o poder dele, dizendo não pro Jack Tramiel, e isso gerou uma cultura muito própria da Commodore. A Commodore não é uma empresa que tinha tem uma história linear, tenha muito de poder ser glorificada, ou de poder ser limpa. É uma empresa em que tem uma cultura muito agressiva, que é a cultura do próprio Tramiel, quase um moedor de carne, e para isso a gente tem que voltar um pouco nos anos 70. Quando a Commodore fabricava não computadores, mas meras calculadoras, que usavam chips da Texas Instruments. Eles e muitos outros. Só que um belo dia a Texas resolveu não só fazer integrados para colocar nas calculadoras dos outros, como fazer suas próprias. Como vocês podem imaginar, a reação de Jack Tramiel não foi das mais amistosas. Então... Jack Tramiel já não era a pessoa das mais amistosas. Aí você pisa no calo dele, caramba, é que nem colocar 2 blocos de urânio 235, cada um de 0,9 vezes a massa crítica. Exatamente. Você briga com o Jack Tramiel, nunca foi uma boa ideia brigar com o Jack Tramiel. A Texas deu uma perna de mão do Jack Tramiel. O Jack Tramiel, até pela própria formação dele, ele sempre teve uma preocupação muito grande de controlar o próprio destino e resolveu correr atrás da verticalização. Na verdade, né? ele foi movido pela ira e sem muita opção, né? Eu não sei se ele... Pela ira, não sei. Eu acho que o Jack... Assim, até porque e é uma opinião muito pessoal minha, eu acho que a ira fazia parte da persona Jack Tramiel enquanto empresário capitalista. Ira ou não ira, eu acho que foi uma decisão racional, né? Dada a situação. Mas a decisão racional dele a Commodore precisa se verticalizar. A preocupação dele sempre foi, a Commodore precisa fazer todos os componentes da calculadora para evitar de ficar na mão da Texas. Como aconteceu nas calculadoras, já tinha acontecido, a Texas praticamente varreu todo mundo no mercado e ele foi salvo porque tinha uma startup na Pensilvânia que estava precisando de dinheiro. E essa startup também tinha uma história de pisar em calos, só que nesse caso, essa startup pisou no calo da Motorola. Vocês lembram disso, lembram? Uhum. E aí, está muito claro no On The Edge, do On The Edge, e é uma crítica também que eu faço algumas vezes, ele passa a mão demais na cabeça do Jack Tramiel, mas ele deixa isso claro. A tática que o Jack Tramiel usou pra comprar essa empresa, né? Vocês já sabem quem é, mas não vou falar agora. Aí ele começou a comprar os integrantes para as calculadoras, aí forçou a situação, não vou pagar hoje, amanhã eu pago, não pago amanhã, eu pago depois de amanhã. Até o momento que essa empresa ficou sem dinheiro, eles entraram desesperados. Vamos vender, dão dinheiro, vamos fazer, dou R$10 e compra a empresa. E foi assim que a Commodore comprou a MOS Technology. Sim, minha gente, a responsável por nada mais, nada menos do que o famoso 6502, né? E aí, Chuck Peddle, da MOS Technology, recém-comprada pela Commodore, convence o Jack Tramiel a fazer computadores. Eles já tinham um computador kit, né? Um computador de aprendizado chamado King 1, e as pessoas vinham até a MOS pra comprar. Aí o resultado dessa sugestão... Peraí, tem uma coisa antes, tem que lembrar. Chuck Peddle, ele teve que ser convencido, e exatamente isso, ele não acreditava que valeria a pena fazer um computador, ele queria continuar fazendo calculadoras, ele foi convencido pelo Chuck Peddle de que Quer dizer, o Jack Tramiel foi convencido pelo Chuck Peddle. Foi convencido pelo Chuck Peddle. Você falou, o Chuck Peddle foi convencido pelo Chuck Peddle. Ele primeiro se convenceu a si mesmo, depois se convenceu o Jack Tramiel. Não. E esse seria o hype do momento. Enfim, mas é que eu me enrolei agora, é cerveja. Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados tenham fora daqui.
eu me enrolei agora. Cerveja, cara, eu não pensei nisso. Não é seu. Aí não teve a chance de pegar, não pegou. Pois é, eu não tinha pensado na cerveja. O Chuck Peddle, na verdade, o Chuck Peddle sempre quis fazer computador, né? O King 1, que era um computador de prototipação do 6502, foi um grande sucesso, como o 6502 foi um grande sucesso, mas o Jack Tramiel queria fazer calculadora e achava que ia fazer calculadora no resto da vida. Foi um trabalho complicado do Chuck convencer o Jack que valeria a pena a Commodore investir numa área que ela não tinha nenhuma expertise, não sabia nada, e a partir daí surgiu o PET, não é a garrafa de 2 litros de refrigerante. PET. Aliás, o que significa PET, essa sigla? É Personal Electronic Transactor. Nossa. Pomposo. Mas também foi dado esse nome por causa que PET seria algo com bicho de estimação, né, em inglês. Ou seja, uma sigla planejada pra ficar bonitinho. Sim. E a data de lançamento do PET foi em... Diga aí, eu não estou com a Wikipedia aqui na frente. 1980. Não foi isso não. Foi antes. Foi antes. 77. Nossa, 77. Sim, ele é contemporâneo do Apple II, do TRS-80. Isso, o PET é dessa geração, do Apple II e do TRS-80 original. Tem 77. Trindade de 77. Nossa. E tá aí uma curiosidade que eu não sabia. Ele usava Microsoft Basic, mesmo o Jack Tramiel tendo mandado o Bill Gates enviar o Basic no... Se ele quisesse convender, Mas enfim, tudo bem. A gente vai nessa história, calma. Isso foi um pouquinho depois. A gente vai nessa explicação do Basic da Microsoft pelo Tramiel à frente, sim, claro. O Tramiel virou meu fã com essa frase, né? Depois que eu li aqui na Seu ídolo, você é fã dele. É verdade, ele virou meu ídolo. Depois que eu li essa frase do Jack Tramiel pro Bill Gates, eu virei fã dele. Então, voltando, o PET, que era um grande sucesso, especialmente no mercado educacional e no mercado de pequenas empresas, né? Sim. E aí, em 1980, a Commodore lança o VIC-20, que foi o computador realmente voltado no mercado doméstico. Isso é uma cara meio esquisita de brinquedo. Foi quem introduziu o famoso formato caixa de pão, né? Foi. Sim, primeirão. Brad Box. E lembrando que o William Shatner foi o garoto propaganda do VIC-20. Exatamente. Será que a Enterprise usava um VIC-20? Não, o pessoal diz que na realidade ela usava o Altair, porque o Altair foi baseado no computador que apareceu no episódio da Enterprise. É verdade, o nome dele foi porque a filha de alguém estava assistindo Jornada nas Estrelas e eles estão indo para Altair. Altair, vou usar esse nome. Não sei 100% da história, ela já foi discutida aqui no Reto Computaria no momento em que eu não estava presente. O próprio design dele lembra um computador que aparece, que fala com os integrantes. Mas como esse não é um podcast de Altair, é um podcast de Commodore, cesarei agora, hein? Sim, vamos continuar a linha. Vamos voltar à nossa linha de computadores da Commodore, que eventualmente chegará... Aí a gente chega em 1981, quando a Texas lança o seu computador. O TI-99 4A. Ou também conhecido como o queridinho do Juan. Ele é bonitinho, ele é muito divertido, uma máquina muito divertida. Um grande sucesso, sem dúvida, né? Nos Estados Unidos, particularmente, vendeu muito, apesar de ter problemas sérios de memória. Ele tinha um problema assim de memória, né, Juan? 256 bytes. O Mico tinha que se virar com a VRAM, né? Ele não tinha memória, ele tinha vaga lembrança, né? Pois é, essa piada do português pro TI-99 serve. Se encaixa perfeitamente. Mas apesar disso, a máquina, ela tinha um design bem bacana. E para a época, com um computador colorido, já tinha um quê muito bacana pra você ligar na sua televisãozinha e ver gráficos coloridos, né? Jogos maneiros, jogos maneiros, sim, jogos muito bons pra época. Ele estreava o famoso 9918. Que viria a ser o processador de vídeo do MSX. Mas, gente, o mais importante não é nada disso. O mais importante é, isso ligou o botão de pânico do Jack Tramiel. Panic Button. Ele se sentiu o verdadeiro Marvin. Ou então ele sentiu que era chegada a hora da vingança. Exatamente. Minha vingança será maligna. E olha que ainda a gente nem citou que tinha outros dois players que entraram no mercado nessa época. Não, mas a preocupação do Jack nesse momento era a Texas. Sim. Ele já tinha quase ido à bancarrota por causa da Texas e ele não queria que isso se repetisse nos computadores. Até porque em 1980 e 81 a Commodore já era uma empresa mais de computador do que de calculadora. Quando a Texas ela entra mais forte ainda no mercado de computadores e a Texas era uma empresa muito
mais forte que a Commodore, muito mais capaz de sustentar uma guerra de preços. Era uma empresa grande, de verdade. Os fabricantes de computadores, via de regra, eram garagistas. Existiam empresinhas pequenas, a Apple, a Commodore, e existiam empresas grandes que também tinham braços de computadores, como a Texas, a Radio Shack. Havia essa dicotomia. E até a Atari dessa época já, né? Não, a Atari não, cara. A Atari na época ainda era subsidiária da Warner. Foi vendido no Atari 800 e 400. Já. A rivalidade veio lá na frente, mas nesse momento a rivalidade do Jack, pessoalmente, era com a Texas. E aí ele começa a limpar a área. Commodore Max Machine, com uma máquina que saiu praticamente só no Japão, né? E é uma máquina extremamente bizarra. É tipo... É um Frankenstein de... Não, é um Frankenstein de... Entre o que via antes do que via depois. Entre o VIC-20 e o C64. Exatamente. Ele é teclado bizarríssimo. Não, né? Veio demais. A acabamento era cor de bom quando voz, era café com leite. Um teclado de pastilhazinha feio pra dedéu. Parece um híbrido mal feito entre o TRS-80 Model 1 e o Color Computer. A CP400 Color 1. Obviamente que ele chegou no Japão e os japoneses não deram a mínima pra esse computador. Não, ele é do Japão. Não saiu do Japão, na verdade. É o contrário, João. Ele é originalmente japonês. Ele é produto da Commodore do Japão. E sendo que antes disso houve outras duas tentativas abortadas, né? A Commodore que nem chegaram a entrar no mercado, né? Eu vi 40. Cara, só uma curiosidade aqui. Desculpa voltar a Max Machine, porque eu me espantei com um fato. Ele tinha 0,5 KB de memória. Não, aqui na Wikipedia tá escrito 2K. Não. Ele 2K de memória e 0,5 KB de memória para Color 1. Pronto, para Color 1 ele já tem um dobro de memória do TI 99. 2 KB de memória. E você reclamando que sua máquina tem só 2 GB, né? Não, e na prática, saía no mesmo preço do VIC-20. E não tinha nada de possibilidade que o 20 tinha. Óbvio, né? Outra coisa interessante da Commodore é que eles não davam a menor bola para um computador ser compatível com o outro, né? Vamos fazer um outro computador com 6502 colorido, etc. A gente já tem esse outro que tá vendendo. Vamos fazer compatível? Dane-se. Não, ela teve essa preocupação demais de o mais bizarro possível, né? Com o Commodore 128, mas a gente vai citar lá na frente. Tivemos mais 2 projetos que foram devidamente para a cidade dos pés juntos. Um que é o Color Patch e o outro que é o VIC-40. E por sinal, o VIC-40 tinha até algum potencial. Sim. Engraçado que o Color Patch depois deu uma origem a uma outra bizarrice que a gente vai falar mais na frente também. É o SX64? Não, o Commodore 64 dentro de carcaça de patch. Ah, sim, claro. É o tal do 64... caramba, eu vi o nome dele em algum... 64G? Não é o 64G, não. 64G foi o... Não, ele era o normal. Era o 64 é o normal, o gabinete normal. Porque o 64 ele veio com o gabinete aquele clássico dele, café com leite. Aí a Commodore fez o C, 64C, que era um pré-gabinete de 128, feio pra caracoles, entendeu? Esticadinho. E depois eles voltaram pro 64G, que em alguns casos ele era chamado até de 64 alemão, porque ele foi exportado pra Alemanha, né? Germany. Então ele foi chamado de Commodore 64 alemão. Mas por enquanto ainda estamos nas origens. Vamos lá, vamos o que importa é que na SES de janeiro de 82, 2 SES, né, de janeiro e acho que agosto. Consumer Electronics Show. Isso. E indo efetivamente para as lojas em agosto, uma máquina que, entre outras coisas, varreu o Texas do mercado de computadores, varreu os videogames da segunda geração, que mais? Varreu a Warner do mercado de eletrônica de consumo, que a Warner teve que vender Atari. Sim, fez Jack Tramiel um sujeito bem mais feliz e bem mais rico. Deu uma machucadinha na de Radio Shack. Embarreirou o MSX um pouco depois. Embarreirou o MSX nos Estados Unidos, porque ela já era popular. Fez frente com o Apple II, sim, com 128 na época que foi anunciado, já rodando CPM. Embarreirou Sinclair. Embarreirou Sinclair. ZX Spectrum foi engolido. Embarreirou o Amstrad CPC. Nos Estados Unidos. Embarreirou o PC-88. Assim, vale lembrar que nos Estados Unidos... nos Estados Unidos também foi mais pífio do que o MSX. Embarreirou a Sharp. Embarreirou os MZs. O João falou do Sinclair, mas lembrar que a Sinclair só botou pé nos Estados Unidos com a Timex. Foi só a Timex ele lá. E muito mal, né? Que originou aquele nosso fantástico gabinete CP400 Color, graças a Timex. O design não foi italiano, gente.
Obrigado, Sander, por mais uma piada obrigatória devidamente feita. Disponha sempre. Vamos riscar a lista. Falta a pizzaria, falta o 1541. 1541 é fácil. Já fez. Já foi. Ele é intrínseco do episódio. 1541, a piada já é ele. É. Então a gente não precisa fazer piadas sobre ele. E ele vai ser citado muito nesse episódio. Muito. É, só falta o pizzaiolo. Então vamos microdigital aqui que vai ser difícil. Não. Vai por mim que não é difícil encaixar microdigital, não. A gente chega lá. Molezinha. Vamos lá, então. Vamos lá, lá. então. Mas o que é, em termos de hardware, essa máquina que, entre agosto de 82 e abril de 94, vendeu algo entre 12,5 e 17 milhões. Alguns otimistas falam em 30 milhões, né? Assim, mas hoje, Sander, na prática, o consenso está entre 12,5 e 17, dependendo aí. Mas, de qualquer maneira, em todos os outros casos, nenhum outro computador vendeu tanto. De um único modelo, realmente. De um único modelo, sem alteração. Não, e detalhe, aí vem as curiosidades, né? Peraí, a gente vai chegar lá, mas se você perguntar a Jack Tremor, vai dizer que vendeu 200 milhões. Ah, sem dúvida. Mas agora Não, que aliás, Você vai ter que fazer a mais- sessão espírita pra perguntar isso pra ele. É, eu ia falar, você vai ter que fazer sessão espírita pra perguntar isso pra ele. tinha Falar nisso, tem quantos duas. anos que ele morreu? 2, 3? Foi Já em- tem, já. acho que foi início de Ano retrasado, 2012. Retrasado. Ano retrasado. É início de 2012 que ele faleceu. Memória póstuma. 2014, ano retrasado. 2014, Memórias póstumas de Jack Tramiel. Jack Tramiel. Vamos lá. Antes que alguém quem vai falar da parte hardware, mais. Eu gosto. Vai lá e qualquer- Peraí, vai lá e calma, qualquer coisa eu Sander. deixo pro Clemento. Tem duas observações. Tem duas opções que ele vai ter que fazer. A primeira é uma máquina praticamente 100% fabricada dentro da Commodore. Se lembra que a gente falou, né, do Jack Tramiel ter essa preocupação extrema de fazer a máquina toda dentro de casa? Sim. O Commodore 64 talvez seja o exemplo melhor acabado disso. Melhor acabado mesmo, porque o acabamento dele é muito razoável. E além disso, o Michael Steele, que pra quem não se lembra, se você não se lembra, por favor, volte algum tempo atrás da Companhia Plus e veja aquele vídeo que ele fez na 25ª Chaos Computer Club sobre o Commodore 64, que é absolutamente monumental, 60 minutos. Com 64 slides sobre Commodore 64. Fantástico. Ele chama A Good Chip Design. Além do mais, se você lembrar, você Leon Dead sabe disso, o tempo de desenvolvimento era o seguinte: Jack Tramiel chegava em novembro, pro engenheiro dele e dizia: eu quero ter um protótipo funcionando em janeiro na SES. Tipo assim, Mas- encerra aí, 2 meses. Mas, seu Jack, 2 meses. O problema é de vocês. Vocês não são quadrados. Se virem. Ah, então foi por isso que aquele Z80 foi rapado do ZX81. Sim, vamos falar Acho que mais cara. pra frente sobre ele. Pra quem achava que o Steve Jobs e o... Pra quem achava E que o ele Steve mesmo. Jobs. Mas assim, pra quem achava que o Steve Jobs era um cretino, em muitos aspectos, isso é fato, ele aprendeu Ele com foi aluno do Jack Tramiel. ele aprendeu com o Jack Tramiel. O Jack Tramiel, assim, era algumas. E tenho minhas dúvidas se na cretinice alguém passou nessas Ele era tão Eu acho que cretino, ele é tão cretino que não dava prova. Ele dava nota pela cara do aluno nessa escola. Vamos falar da arquitetura da máquina? O que eu queria dizer naquela hora é Steve Jobs e Hiroshi Yamauchi, Hiroshi Yamauchi, amigo meu de infância. Quem é? presidente da Nintendo. Sim, ele foi seu amigo de infância. Você jogou num console Nintendo. Ah. Ok, ele não foi seu amigo de infância, mas você jogou no console dele. Mas com certeza. Enfim, Ele também era outro da categoria. Vocês têm pouquíssimo tempo, se virem, eu quero isso é melhor e o mais diferente. barato possível. Mas aí entra a regra do japonês. A regra do japonês é aquela: se alguém já fez, faço o melhor. Se ninguém fez, posso ser o primeiro. Diferente da regra dos brasileiros, né? O Que é se Sander, alguém. ele pra japonês, ele era estilo tirando o Jack Tramiel e Steve Jobs like. Imagine. Pra nível japonês A nível japonês, ele era tirano. Exatamente. Nossa senhora, medo dessa criatura. Eu acho que ele só não cortou a cabeça dos funcionários, né? Porque pegava mal no Japão dos anos. Normalmente ele mandava, na melhor tradição samurai, o cara fazer o seppuku. Fazer um arakiru, né? Gente, esse não é um podcast sobre cretinice nem sobre Nintendo. Vamos voltar? Vamos voltar. Vamos olhar para o nosso protagonista, o Commodore 64. Vamos começar com o processador dele. Ele é um 6502, mas não é um 6502. É uma versão ligeiramente alterada, encomendada internamente pela Commodore, chamada 6510. Qual a diferença? 6510. Qual a diferença dele para o 6502 original? O layout de pinos, que é uma coisa trivial, mas o 6510, ele pode fazer o bus de endereços tri-state, ou seja, ele pode cooperar com outros chips que fazem coisas inteligentes com os dados, no caso os processadores de vídeo e outros chips customizados que o C64 tem, e ele também tem 6 portas de I/O. Não, tem porta de 6 bits de I/O. Tem uma porta de 6 bits de I/O, 6 portas
portas de 1 bit, tanto faz. E essas portas são controladas com piques e pokes nos endereços 0 e 1 de memória. Isso já o torna incompatível com qualquer design que exista por aí que use o 6502, porque os endereços 0 e 1 da RAM, que são na página 0 e que no 6502 endereços na página 0 valem mais do que dinheiro. Você não tem esses dois endereços críticos, eles passam a ser controle de I/O. E no 6510, o que eles fazem? Eles controlam 6 pinos de saída, alguns deles são usados para fazer chaveamento de memória, né? Entra ROM, sai ROM, entra RAM, sai RAM, e outros são usados para controlar o cassete. Em resumo, se você aprendeu o 6502, quando você for pro assembler do 6502, se você for programar no Commodore 64, você vai ter que aprender alguns pulos do gato, senão você vai se ferrar. Os pulos do gato de programação são só esses, porque ele não é que nem o 65C02 que coloca instruções diferentes, vou fazer um jump indexado diferente, vou permitir que dê push pop no X. Não, o conjunto de instruções realmente não mudou essa parte eletrônica de hardware, foi feita com o objetivo de interfacear com os restos dos chips, ou seja, é um processador feito de caso pensado para o computador no qual ele ia entrar. Basicamente ele foi feito pensado para o processador de vídeo dele, foi basicamente encomendado para nós um processador que utilizasse algumas vantagens do processador de vídeo deles. Esse interfaceamento entre o chip de vídeo deles ficou mais fácil. Mas vamos falar do chip de vídeo deles? Falando nisso, já que mencionamos, vamos falar do VIC, né? Do VIC 2. VIC 2. O VIC 1 era o do VIC 20 e o Commodore 64 veio com um VIC melhor. Sim. Ele quase foi chamado de VIC 64 por causa desse processador de vídeo. E aí, sabe qual é a do VIC 2? Nada demais, cara. Processadorzinho, MOS Technology, 6567, 6567, 8562, 8564 em NTSC e o 6569, 8565 e 8566 em PAL. Não faz nada demais, é um processadorzinho de vídeo que utiliza 16 KB de endereçamento de memória compartilhado. Não é que nem o MSX que tem 16K de VRAM separado. Não. E outra coisa que ele tem que o MSX não. Desculpa, CPU, essa área de RAM é compartilhada com a CPU. Tem uma resolução máxima de 320x200 com 16 cores. Scroll suave. Ele faz scroll. Não. Calma. Não é scroll suave. Calma. Vamos chegar lá. Esse é o mais impressionante pra ela. As 16 cores, como o Giovanni, que não está presente aqui, diria que foi feito por um daltônico. Sem dúvida. As cores do Commodore 64 são terríveis, mas tudo bem. Possuindo modo de menor resolução horizontal e mais cores, e modo de texto de 40 por 25 caracteres. Pode gerar sprites, sendo que fica limitado a 8 deles, ele gera 24 por 21, sprites de 24 por 21, mas fica limitado a 8. Por scanline. Com certeza, esse feature dos sprites foi em cima do 9918 da concorrência. Não duvido nada. E agora o feature... Agora o feature que realmente era impressionante pra 1982. Escrupo hardware. Sim, porque também foi... E horizontal. Que também foi analisado como uma falha do 9918. Eu peguei o meu Commodorezinho, vou experimentar jogos nele e tal. Tem porte de Zaxxon, que maneiro. Aí eu fui ver, caramba, o cenário tava vindo. Caramba! Em diagonal, ele fez o issue vertical e horizontal ao mesmo tempo, sem atraso, em torno de 1 MHz. Olha, eu vou falar uma coisa. Dessa época não tem o menor direito de ter um scroll tão suave assim, caramba. Não mesmo. O VIC 2 é um processador de vídeo tão rápido que acontece duas coisas engraçadas no Commodore 64. A primeira, ele mais tarde teve jogos com scroll parallax. Sim, minha gente, scroll parallax no Commodore 64. E a segunda coisa é que ele era um chip de vídeo tão rápido, mas tão rápido que alguns jogos do Commodore 64 e NTSC ficavam 20 a 30% mais rápido que as versões de outros computadores. Tinha jogo que ficava injogável. R-Type, um beijo. Não, R-Type ficou sensacional. O que me mata é rápido pra Dedel, cara. Ele ficou muito mais difícil. Não, mas o que me mata... Pera aí, depende da versão, pô. Joga no pau. Eu tenho o Commodore 64 aqui, joga no pau M. Ele roda a menor velocidade. Sim. Agora, por favor, dá pra deixar o Ricardo falar? Tá difícil? Duas coisinhas que eu queria falar, curiosidade comigo. Primeira vez que eu fui falar do Commodore 64, eu li um artigo... Não foi nem um artigo, foi uma carta enviada por um caderno de informática do jornal O Globo, que inclusive o sujeito que enviou um conhecido do meu pai, que trabalhava com meu pai, e esse negócio do sprite eu sempre achei curioso. O sprite dele é retangular. É retangular. 24 por 21. Isso eu achei muito curioso dele. É curioso e não entendi o porquê até hoje, né? Porque o sprite pode ir até o final. Você pode fazer um sprite na vertical, ele pode tomar a tela toda, na vertical. Isso eu achei assim, muito bizarro. Eu achei muito estranho. Já que você tá aí, fala do áudio. Do áudio? Que você não gosta nem um pouco. Assim, eu confesso que eu às vezes sou meio do contra, assim, sabe?
O timbre do chip não me agrada, entendeu? Não me agrada muito o timbre. Não tô dizendo que ele seja ruim, né? O Sound Interface Drive, também conhecido popularmente na boca pequena como SID, ou tecnicamente como MOS 6581/8530, era um chip de som que basicamente com características bem parecidas com o PSG, provavelmente copiaram o PSG, tem alguma coisa com o PSG da General Instruments, porque ele também tinha 3 canais, 8 oitavas, só que tinha algumas características interessantes, como cada canal com o seu próprio gerador de envelope, modulação e podendo aplicar filtros em separado. Então, o SID, eu não gosto do timbre porque eu acho o timbre muito metalizado, muito de música eletrônica, e música eletrônica não é uma coisa que me agrade de forma alguma. Ricardo, eu acho que a influência do SID novamente foi a Texas, por causa que o SN 7476498 PSG do TI, e que também foi de várias máquinas, como o ColecoVision e etc., ele é bem similar ao da GI. E como o Commodore 64 estava em cima aí, pelo visto, da Texas, por causa da sede de vingança do Tremiel, eu também acho que a influência deles também foi a Texas no som. Eu acho que tem uma questão também, tem que lembrar. O criador e o tio do Cid, no caso, Bob Haynes e Oscar Pentier, saíram depois para fundar a Ensoniq. Sim, que é uma empresa que fabricou vários tipos de áudio. Quem jogou máquina de fliperama nos anos 90 encontrou aquelas máquinas com tecnologia que é áudio, que eram chips da Ensoniq, placas de som até profissionais usando chip da Ensoniq. Entre o CID e essas placas que é áudio, teve, por exemplo, o chip de som do Apple II GS. Acho que a gente pode dizer que o chip de som do GS é meio que um discípulo do CID, de certa forma. Sucessor espiritual. Um sujeito, digamos que o sujeito entende do assunto, né? O cara que fez o CID foi a primeira bola dentro dele. E vale lembrar que tem muito chiptune, muito trabalho de chiptune. Quem escuta o Retro Hits já escutou vários episódios consistindo exclusivamente de músicas feitas em SID. Existe uma cena dedicada exclusivamente a músicas feitas em SID, o famoso SID Archive. O SID, tecnicamente, você não encontra ele para comprar o chip. Existem muitos chiptunes que usam, como disse o Juan, é uma cena muito ativa. Você tem pessoal que mexe com lógica eletrônica, tem DJ, inclusive já vimos uns equipamentos semelhantes com 4 SIDs espetados para gerar som, custavam milhares de reais, um monte de DJs são interessadíssimos em comprar aqueles itens para poder... Tem um amigo DJ que hoje utiliza a C64 para fazer as brincadeiras dele. É mais barato do que comprar essas placas cheias de SID, né? Com certeza. E apenas uma notinha deixada pelo pauteiro, também é um chip queridinho da Nelly Furtado. Agora, quem nós que isso não vá pro áudio, o que a Nelly Furtado tem a ver com o SID? Não, na verdade eu não sei quem é Nelly Furtado. Eu também não sei quem é direito. Quem é? Eu sei que é uma cantora. É criança. Então perguntem pra algum site de pop que eles vão saber também. Ou seja, nós não somos amantes de música eletrônica nacional dessa galera nova, né? Acho que ela não é nacional. Não é? Não, ela é americana. Não, ela é canadense. É canadense? De ascendência portuguesa. Ou seja, nada com porra nenhuma. Não, e o vídeo que tá linkado tem 14 milhões de visualizações, o clipe, no YouTube. Nossa senhora! No YouTube. Então, deve ser boa. E lembrando que o CID foi usado recentemente no Kiwi. Aquele computador com 68.008, cheio de coisas. Aliás, também teve coisa que a gente mostrou no Plus, como aquele trabalho do pessoal que fez uma espécie de um CD player de bolso. A gente falou já, não lembro se foi no Plus ou na sessão de notícias, já faz algum tempo. Bom, com isso a gente fecha o grande trio dos chips responsáveis pela parte do leão dentro do computador. É um tema que mais ou menos se repete, né? Você tem um microprocessador, tem um processador de vídeo, tem um processador de áudio e vários coadjuvantes, né? Aí de coadjuvantes você tem alguns integrados feitos pela MOS, como o 6526, o CIA. A CIA não é aquela que tem sede lá em Quantico, Virgínia, nos Estados Unidos. É outro tipo de CIA, que é a que faz o I/O, né? Seria em termos MSX-eiros a PPI, cuida de teclado, joystick, IEC, user port, coisa do tipo. A PLA... Ou em termos de Color Computer, a PIA, a 6821. Não é a da cozinha. Tem a PLA, uma espécie de uma certa quantidade grande ali de 74LS para poder controlar mapeamento de RAM, ROM, cartucho e coisa do tipo. É um chip anti-ecológico, que é para não ter plantação de 74LS. Ele substitui a plantação de 74LS. Ainda bem, né? É um Commodore 64 ia ser do tamanho do PET ou do Apple II. Do Expert. Talvez maior. Sim. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina.
bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a sessão de notícias do Retrocomputaria 40. Aê! E hoje, quem está com a gente? Eu, Ricardo Pinheiro. E eu, Giovanni Nunes. Gente, chegamos a 40. Ninguém acreditava numa coisa dessa. Por incrível que pareça, ainda tem gente que ouve a gente desde o primeiro. Muito obrigado a esses por aturarem a gente. Se você ouve a gente desde o primeiro episódio, quando saiu lá em 2010, e ainda continua ouvindo a gente, manda um joinha aí nos comentários, vai. Vamos começar com aquela sessão que nunca acaba? Sim. Não, acabou. Não, acabou. Agora vamos terminá-la e abrir uma nova. A gente Na verdade, ela continua. Sim, ela tá aí como tempo. A sessão das efemérides, ela simplesmente troca o ano. Ah, tá bom. Como a gente não tô com a menor vontade de separar o que é 2013 e 2014 aqui, vamos colocar 2013/2014 das efemérides? É o 2013 e meio das efemérides. Vamos começar em ordem dos mais velhos para os mais novos com o 45º aniversário da mãe de todas as demos. Se você não sabe o que é a mãe de todas as demos, mas praticamente uma coisa que você devia ver, 1h40, tem no YouTube, tá nos nossos show notes, né, da reportagem. Douglas Engelbart, que a galera, a imprensa diz que inventou. 2013, hein, César? Faleceu em 2013, né? Isso, em 2013, faz uma demonstração de praticamente tudo o que aconteceu nos 45 anos subsequentes, em ordem: edição, What Is What You Get, hipertexto, interface gráfica, videoconferência, o mouse, né? E basicamente é um marco na história da informática, né? Uma coisa que ainda hoje impressiona. Com tudo que acontece, ainda hoje impressiona, porque estamos falando de 1968, a equipe dele já tinha 10 anos de trabalho no campo que eles chamam aumento da inteligência humana, e ele explica cada coisa, mostra cada coisa, e é uma coisa assim ainda muito impressionante. É, de certa maneira, até, na verdade, que inicia a própria revolução do computador pessoal. Aliás, pra quem assiste hoje esse filme, ou ano passado, ano retrasado, assiste recente, na atualidade esse filme, você tem uma certa sensação de filmes de ficção científica dos anos 60. Aquilo ali é alguém que inventou, é uma coisa que era simulada, como aqueles vídeos de demonstração que você vê em alguns filmes. A diferença é que ele era real, era funcional. É impressionante como ele fez essa apresentação, isso há 45 anos atrás, e como o César lembrou, tudo que a gente está vendo hoje em dia, em termos de informática, em termos de que nós lidamos, estava lá. Ele falou disso, mostrou e apresentou. Simplesmente impressionante. A única coisa que ele errou foi aqueles 4 pedazinhos que ficam do outro lado do mouse, que o usuário apertava a tecla. Mas ainda assim é capaz de alguém inventar isso qualquer dia desses. Não no vídeo. Vamos para tempos um pouco mais novos. Vamos lá. E tem um bando de coisa que fez 30 anos, ou que está fazendo 30 anos, quase ao mesmo tempo. O primeiro deles é o Galaxy. Alguma coisa do tipo. Aquele computador, sei que no antigo Yugoslávia, que nós comentamos alguns episódios, inclusive houve uma apresentação num dos encontros do Chaos Computer Club sobre o Galaxy, a coisa de acho que um encontro de 2012. 2012. Então, o Galaxy está fazendo 30 anos. Mais um balzaquiano. Pra quem não lembra, aquele computador kit baseado em 80, feito para ser construído com aquilo que você tinha na mão na Yugoslávia na época. Então, chegamos ao ponto que o próprio Z80 tem que se virar e desenhar a tela quando ele precisa. Desenhar a tela, ele tem que desenhar os caracteres. Tá? Isso é uma coisa particularmente assustadora. Também fazendo 30 anos. Vamos falar. O anúncio do Microsoft Windows. Developers. Só lembrando, Microsoft Windows foi anunciado em novembro de 83, mas só foi realmente enviado para as lojas em 1980. Eu lembro se é 4 ou se é 5? 85, que é de 85, aquele comercial com Steve Ballmer, o nosso Monkey Boy favorito. Falando e mostrando e gritando e apresentando lá, inclusive lembrando, tem reverse. Tem reverse. E apenas $99. Apenas $99. Nessa hora a gente vê que Steve Ballmer vai fazer falta, né? Afinal, então a gente tá gravando isso, ele não se aposentou. Ele anunciou a aposentadoria e tá bem perto de se aposentar. Steve Ballmer ele vai ser o céu da Apple agora. Acho que a Apple precisa de um pouco mais de descontração.
Né? Enfim. O Sander vai reclamar com a gente que a gente tá trolando ele, né? Vou falar isso. Mas a gente trola o Sander o tempo todo, então o problema não tem nada a ver com isso. É verdade. Então, ó, só lembrando aos senhores aí que o Microsoft demorou 2 anos para entregar o Windows. Né? Que agora só 2 anos e 10 dias. 10 dias. Só recentemente que eles aprenderam a cumprir um pouquinho os cronogramas dele. Vamos falar de outro Balzaquiano. Agora voltamos ao velho continente. Amstrad CPC 464. Sim, o meio tá aqui atrás. O Amstrad é uma máquina que tem visto o interesse do pessoal aqui no Brasil pelo Amstrad. Tá? Uma máquina que era virtualmente nula. Eu pelo menos, já conheço 3 proprietários de Amstrad e mais gente eu conheço que tem interesse em ter. É um micro que é único, né? Sim, tudo bem, em termos de hardware, não é nada muito diferente da massa de 80, mas eu acho que tem um jeitão único. Tem uma cara única para começar esse simpático e pequeno e discreto gabinete. Parece uma vareta, né? Essa telha, parece uma... Esse teclado de várias cores, né? Ó, gente, quando eu falei lá aqui atrás, é porque realmente tá aqui atrás ainda. Vocês não vão ver porque vocês não vão ver o vídeo, mas realmente estava atrás do Giovanni. Isso não existe. Atenção aí, olha, o Amstrad CPC 464 em toda a sua glória e comprimento. É 10 minutos de computador passando na nossa frente. E com direito a um cassete. Pois é, pra vocês terem uma ideia, ele é maior que um teclado de PC. Nossa. E olha que eu tenho um Model M aqui, deve ser quase o tamanho do meu Model M. Ele deve ser pouco maior que o Model M. Deve ser então o dobro do tamanho do meu teclado é pequenininho, que é esse aqui. Olha, medinho. Tipo, mas é porque também não tem muito espaço aqui. O espaço aqui para entrar o teclado é pequeno, tem que dividir com o mouse, então... Precisa comprar um teclado maior. Provavelmente o Amstrad CPC 64 tem o espaço todo. Ele dá mais ou menos isso aqui. Então vamos lá, o nosso amigo CPC 464, que é um computador baseado em 80, ele lembra muito do MSX, vamos ser sincero, nesse quesito. Ele tem um 80 rodando a 4, mas por conta do pai do vídeo ele acaba rodando a 3,5 do MSX. Ele tem um Y para fazer o som, para controlar a porta do joystick, fecha cassete também, todo mundo fazer isso. Ele tem um 3255 também, PPI, controla paralela e outros trecos da parte de I/O. E aí vem a diferença do MSX, tem um 6845 para fazer o vídeo e tem um chip maluco da Amstrad, que é o cara que faz o mapeamento de RAM, é a ULA, né? Faz o mapeamento de RAM e faz o 6845 ter as cores que a Amstrad tem. Tem uma outra coisa que ele tem semelhança com o MSX, com alguns modelos, um monte de tecla colorida. Não, as conversões horrorosas do Spectrum. Também. Mais uma vez. E aí, nesse link que a gente tá postando, o cara do Neil Parsons, do Program ITS 48K, como ele tinha feito ano passado um calendário em homenagem aos 30 anos do MSX, esse ano ele fez um calendário em homenagem aos 30 anos do Amstrad 4CPC 464. E no decorrer do ano você tem fotos que juntas formam um Amstrad 464 em tamanho natural. Exatamente. Maneiro, bacana. Já que a gente falou de Amstrad... Só para terminar, Ricardo, o meu 464 ele é a versão francesa. O Márcio está tentando comprar um 464 versão na França, mas ele conseguiu achar uma venda com teclado QWERTY. Sim, o primeiro lote veio com teclado QWERTY. Ele me falou que parece o primeiro e o último lote vieram com teclado QWERTY. O último veio a ZERT? Meu é QWERTY. Tá, ufa, né? Ufa. Tá tudo escrito em francês. E o mais divertido da história é que o último lote não veio com teclado ZERT e tinha acabado o teclado ZERT no estoque. Que beleza! Vamos demitir o alemão Michael Sugar. You are fired. You are fired. Já que a gente falou de Amstrad, por uma incrível coincidência, um micro de uma empresa que também acabou tendo seu destino ligado a Amstrad, também faz 30 anos. Nosso amigo Sinclair QL. Sinclair QL, que é outra máquina, algumas pessoas têm se manifestado interessadas nela, mas posso ser bem honesto, entre o QL e o Amstrad eu prefiro o Amstrad. Aliás, o bichinho também é uma outra telha, eles são conterrâneos, né? Eles são conterrâneos, no caso, irmãos espirituais em efeméride, do Amstrad 464, é uma telha, e do Windows ali de cima por ter demorado, ter atrasado o cronograma também. 9 meses de atraso, porque o Sinclair QL foi anunciado em janeiro de 84 e foi entregue em outubro. Tecnicamente, a Sinclair tinha colocado assim mesmo, e a quem comprou o Sinclair QL em pré-venda o prazo de abril de 84. Detalhe, ela já estava começando a fazer a pré-venda desde 83. Tanto que o nome do projeto é Desistir 83, né? Sim. A gente falou melhor do QL
QL justamente no episódio onde nós falamos de grandes fracassos, né? Lembrar o pessoal aí que ele é o 68008, é um irmão do 68000, do Mega Drive, do Amiga e dos outros, só que no barramento de 8 bits, vinha com 128K de RAM, fantásticos, maravilhosos unidades de microdisco, microdrive, com aquelas fitinhas horrorosas, mais ou menos desse tamanho aqui. E por aí vai, né? Saiu com uma série de problemas, revisão do... O link que a gente vai postar, que é o link do Register, como todo link do Register que envolve micros ingleses aniversariantes, é absolutamente detalhado. Inclusive com que fim levaram as pessoas mais importantes dentro do projeto. Aliás, tem um cartuchinho aqui do complemento da BIOS? Tem o material da Psion, né? Eu tô vendo aqui software da Psion. Planilha. A Psion era a principal fornecedor de software, nesse sentido da Sinclair. E a única. Mas enfim, de qualquer maneira, acho que vale a leitura, porque é quase não que fosse a primeira vez que a Sinclair errava quase 9 meses a entrega, mas é claramente diverso, assim, erro de projeto praticamente no atacado, né? Nem no varejo. Eu li uma vez uma história sobre a BIOS, no caso, a parte de software dele, no filme, o Basic e a BIOS. O pessoal falou assim, muita gente põe a culpa na BIOS que não ficou pronta a tempo. Muita gente falou, a BIOS ficou pronta literalmente no prazo. Quando a coisa conseguiu ser feita no prazo. Todo o resto atrasou. Assim, a crítica que pode ser feita no caso da BIOS é porque a BIOS era maior do que a ROM que tinha disponível, tiveram que pendurar o dongle, e aí ficou aquela coisa bonita que é o dongle pendurado. Acho que uma das questões mais importantes em termos do QL é lembrar que talvez o seu usuário mais famoso foi o Linus Torvalds, né? Exatamente. Ele teve um QL, ele desenvolveu para o QL antes de finalmente comprar a C386, em 1991 começar o desenvolvimento do kernel Linux e aí o resto da história. Tem inclusive um demo aqui, se olhar na matéria do Register, tem um demo feito por ele. Tá lá, assim, feito pelo QL lá em 1986 por Linus Benedict Torvalds. Cracker de Linus Torvalds. E vamos falar de coisinha mais nova? Vamos. Coisinha mais nova. 20 anos, outro fracasso. Another Failure in Paradise. Isso. 20 anos do Atari Jaguar. Eu sei, é videogame, mas vamos explicar mais. No caso do Jaguar, a gente tem que lembrar que o Jaguar, mal comparando, o Jaguar está para o Atari ST, assim como o 3DO está para o Turbo R. Pro Kubaca de usuário Atari ST também, cuidado. Ai, caramba! E no nosso caso, o link, né? Quem mais poderia ser? Benji Edwards, que fez um scan do Atari do Jaguar sendo vendido a $59,99 Já no ano da graça de 97, né? Isso. Cara, você já olhou o joystick do Jaguar? Dá pra ver aqui na matéria. Sem esse trambolho aí. Da propaganda da Tiger Direct. Não, eu vou ter que ampliar pra ver isso melhor. Esse joystick aqui, ele segue o padrão do joystick Collect, de você colocar frentes nesses botões aí e identificar a funcionalidade. Cada jogo tinha essas brincadeiras. 18 botões. Você já viu o conector do joystick da Atari Jaguar? É igual o conector do VGA. Meu Deus. 18 botões. Eu tava olhando esses números todos no botão e dizendo, eles vão usar ele pra telefonar? Funcionava numa dessa. Vocês vão discar pra quem? É ter minha casa. Minha casa. Não, ET não rola com a Atari, cara. A Atari não gosta de ET. E um outro detalhe. Mas foi feito Alien vs Predador pra ele, além de Doom. Aliás, falar em Doom, adivinha quem também faz 20 anos? Damn, I'm good. O Doom. 9 de dezembro de 1993. Um software chamado Doom era uploadado para o FTP da Universidade de Wisconsin-Madison pela ID Software e... Fabricantes de memória agradecem, porque todo mundo comprou memória para colocar pelo menos 4 MB de RAM no computador. E como esse jogo foi um dos maiores consumidores de tempo livre, tá até no início dos anos 90. Há relatos de pessoas lá na UFRJ, onde eu estudava, que viraram noite, dia, emburacaram por tarde adentro, só jogando Doom no Deathmatch. O Deathmatch era uma coisa inédita, tinha Wolfenstein 3D, que era basicamente a mesma mecânica, só que limitado por andar, preso no mesmo andar. O Doom você tinha a altura, isso fazia uma grande diferença, o personagem ainda não pulava. Você tinha no Doom gráficos melhores, o jogo era um jogo basicamente
basicamente aterrorizantes, com a intenção de dar medo, mas o Deathmatch, o mata-mata era o que fazia o pessoal gostar, fazia o pessoal querer jogar. Todo mundo tinha a opção de jogar em rede, que era uma coisa inédita, jogar em rede. O Doom foi que lançou isso. Quantas e quantas redes foram feitas pra jogar Doom? Rede Pois FX, é. gente. E quanta de cabo coaxial. O cara, você lembra quanto teste de rede não foi feito? Vamos testar o cabeamento da rede. Sábado de manhã no laboratório. Vamos testar o cabeamento. Na realidade, o Doom, ele também teve uma outra importância de praticamente sancionar o PC como plataforma de jogo. Talvez tenha sido o primeiro grande jogo para PC, tipo, que as pessoas passaram a querer ter um PC para jogar aquilo. Tudo bem, Doom foi portado para Atari Jaguar, foi portado para Nintendo 64, etc, etc, etc. E depois, o Código Fonte teve versão para um monte de gente, né? Amiga. Foi portado no 32X pro próprio Mega Drive. Eu não lembro se teve pro Super Nintendo agora. Super Nintendo acho que não teve, não. O Doom realmente é emblemático. E tem histórias homéricas, como aquele amigo meu que resistiu num Deathmatch a um tiro de BFG 9000. Sobreviveu a um tiro. Nossa. Como ele conseguiu? Ele tava do lado de uma mega esfera. Quando o cara disparou o tiro pegou nele, ele tocou na mega esfera. Aí o jogo daquele tilt, né, de o cara realmente perdeu tudo, mas subiu pra 400%. Aí o cara que atirou virou e disse assim: você sobreviveu! Só que quando ele tava no aquele que tinha sido baleado já tinha coberto ele de tiros com rifle. É o famoso clichê de cinema que o vilão não tem que conversar com o mocinho, que matar. Mas esse sujeito que se sempre fala que era o exímio jogador de Doom, tudo, quando ele tomou essa e foi curtindo com a cara dele, o laboratório inteiro, ele disfarçado, saiu do laboratório e passou uns 3 dias sem botar os pés de volta. Momentos épicos de partidas de Doom. A gente que montava a rede, montava um coaxial num prédio ao outro, né, atravessando a avenida, pra jogar com amigo. E num dos links do post do Metafilter que nós colocamos, tem um link de 10 coisas que rodam Doom. E é incluindo um osciloscópio, uma câmera da Minolta. Eu já vi uma câmera da Kodak. Um piano? Eu já vi uma câmera da Kodak. Portada no final dos anos 90, tinha um portátil. Inclusive é mó legal, praticamente o cara tá tocando. Pra você poder jogar bem, você tem que conseguir as notas de Liga dos Homens, de Johann Sebastian Bach. O osciloscópio também é legal. E por aí vai. Não é um jogo absolutamente histórico, é um jogo marcante. Pô, tem versão pro DS, acho que eu vou jogar no DS da minha sobrinha. Que beleza. iPod Classic. O Zune! Alguém não lembra do Zune? Não. Cara, no osciloscópio é que é assustador. O porte do VIC-20 também tem. Agora, o do piano, realmente, dá medo. Eu acho que tu só vai acalmar quando portarem o Doom pra rodar no Altair. Tem que rodar no Commodore 64. Fizeram pro VIC-20 e andaram uns projetos de 3D, tudo no MSX. Eu acho que alguém vai sair daqui a algum tempo com um porte de Doom pra MSX. Que seja o basicão de matar todo mundo sem deathmatch e companhia. Não duvido. E se você tiver um telefone suficientemente poderoso, tem uma versão para Android, que é o original Doom, que é bem bacana. Baixa ali, instala. Dá pra fazer os deathmatch e matar uns monstrinhos aí. Matar os colegas do ônibus. Exatamente. Por aí. Encerramos as efemérides, mas antes ou tem mais alguma coisa? Não, agora a gente vai. Essa sim que é uma sessão timeless. Então, antes dela, só pra lembrar para um ouvinte mais distraído, o pessoal da Atari ST odeia o Jaguar porque a Atari parou tudo que ela estava fazendo para investir no Jaguar. Pronto, vamos voltar à programação da marca. Oh my God. Vamos agora para uma sessão aí sim que não tem data, porque ela tá aí o tempo todo, que são os nossos amigos do Hackaday. E a primeira notícia que temos do Hackaday mostra um autômato, que é um robô escritor com 240 anos de idade. Para quem não conhece, o autômata tem um pouco mais de 6 mil partes móveis. É um boneco de uma criança, um menino, e você pode mesmo programar o que ele vai escrever. Vai lá fazendo e vai escrever. A gente vai lembrar talvez do Turco, né? Fala de autômatos antigos, só vai lembrar talvez do... O Turco, o jogador de xadrez, na verdade, uma picaretagem. Sim. Mas o Turco, inclusive, foi citado por alto naquela série tentativa de trazer de volta a franquia Exterminador do Futuro para as TVs, que era aquela série do Sarah Connor Chronicles. O sujeito que cria o equipamento que no futuro irá dar origem à Skynet, ele chama o equipamento de Turco, por causa da alusão a esse equipamento. O Turco era picaretagem que tinha um anão escondido dentro da caixa.
tem um episódio do Doctor Who que um turco, entre aspas, com um Cyberman. Só que depois tem um anão escondido controlando o braço do jogador de xadrez. É, igualzinho. É, cara, Neil Gaiman, cara. Foi o Neil Gaiman que escreveu aquele episódio. Dá um desconto. Mas o turco tem uma particularidade que ele inspirou. Foi uma fonte de inspiração pro Charles Babbage. Pra desenvolver a máquina diferente. Voltando ao equipamento. Nessa época aí, há 240 anos atrás, era muito comum. Você tinha várias pessoas que montavam esse autômatos. Eu acho que esse cara aí, ele é um de 3 irmãos, que era o garoto que escrevia, o garoto que desenhava e a menina que tocava cravo no Palermo. Eles eram 3 irmãos, né, que se apresentavam pelas cortes europeias. Mas tiveram outros robôs desse tipo, né? O próprio William Gibson, ele coloca um autômato desse, fabricado pelo máquina diferencial, fabricado pelos japoneses, que é uma geisha que serve saque. Bom, vamos com um pouquinho menos de idade. Vamos falar do ASAP 3. E o que é o ASAP 3? Almost Simple as Possible Computer 3. Não dá pra fazer mais simples. Claro, né? Antes que perguntem, sim, tem lá, né, uma plantação de 7400. Essa plantação de 74LS dele é um pouco mais, digamos assim, discreto. É um pouco mais discreto, um pouco mais ordeira. Mas é impressionante a quantidade. Tem um verdadeiro pomar de resistores também na placa. Tanto resistor aí que dá pra fritar um ovo, hein? Dá. E aí é importante lembrar que a preocupação dele é fazer um computador simples e não um computador com menor número de chips. Então, de certa maneira, tem essa plantação e esse pomar todo, mas que simplifica muito o objetivo dele, que é fazer um computador simples, calculasse 4 funções, tem lá o teclado e tem uma saidinha de um LED de 7 segmentos. Para quem tiver interessado, além disso, quem interessado pode trocar o teclado por uma porta PS2, já diminuiria ainda mais o PCB, que só ia colocar o conector e uns shift registers. E no final de contas, a arquitetura, ela emula muito do 8085. Sim. Ah, pera, ele não tem um microprocessador, tem só 64LS. Não tem. Então o conjunto de 64LS simula o funcionamento do microprocessador. E ele usa microcódigo, o que facilita muito também na hora de você reprogramar. Tá gravado esse microcódigo, inclusive na memória flash, né? Tá, são 3 flash que guardam 100 instruções. A Zap 3 também, ele fez o próprio software, então apanhou muito para fazer a coisa funcionar direitinho. Por exemplo, a velocidade da CPU está limitada a 500 kHz. Acima disso, os jumps começam a não voltar, as chamadas condicionais começam a não chamar, e etc e tal. É muito que ele para de funcionar. Porque ele realmente para de funcionar. Não, pressa não, que eu não gosto. Exatamente. É devagarinho. E no final, o post linkado no Hackaday, ele conclui dizendo que ele passou um ano trabalhando em cima disso, ele não conseguiu um resultado que emule 99% das funções de uma calculadora, mas que ainda assim foi extremamente valioso porque ele aprendeu inclusive como foi escrito antes, né? Foi bem bacana. E tem umas questões técnicas também bem legais, mas de qualquer maneira eu particularmente admiro muito quem tem a pachorra de fazer sua própria placa, seu próprio microcontrolador, sua própria CPU, coisa toda. Que é um trabalho para... E a sua própria plantação de resistor, né? Exatamente. Cara, e fazer isso simplesmente foi o prazer de fazer para aprender, né? Também. É por esses e outros que o Juan é apaixonado pela Queen Dunk, né? A Queen Dunk, ela também tem a preocupação de documentar cada passo que ela faz. Isso é uma coisa absoluta. Sim, o nível de detalhamento dela é muito grande. E quando ela erra, ela avisa, gente, eu errei. E quando ela não sabe, ela também fala, eu não sei como fazer isso. Aí o povo dos fóruns, inclusive um brasileiro com nome de espanhol lá, vive mandando dica e sugestão. Fora as cantadas que ele dá nela, né? Indiretas e diretas. Mas enfim, isso faz parte. Mas não vamos falar de Queen Dunk, não tem. Mas vamos falar de outra figura bem conhecida. Outra figurinha também. Ele mesmo. Ken Shirriff, o homem que literalmente escava as coisas. Secador de CPU. E aí ele resolveu, já que estavam fazendo engenharia reversa dos 80, vou fazer a engenharia reversa do circuito de incremento e decremento de 16 bits dos 80. Crianças, isso não é tão fácil quanto parece, tá? Não é nada fácil. Que o vai parece simples. Quando vai desanda tudo. E ainda tem uma coisa, além de tudo, porque o incremento e decremento é usado fundamentalmente no Program Counter, né? O primeiro e grande motivo pelo qual se usa circuito de 16 bits. É a primeira mas é usado também por uma série de outras
outras coisas. E vão desde o registrador de 16 bits até o local onde está armazenado a pilha, né? Ele tem que fazer o vai-1 para saber qual é o próximo endereço técnico. Isso. E também é para que. Não vamos lembrar, mas muito rapidamente também é usado nas instruções de incremento, decremento, de copia e comparação de blocos de memória, que é aquela coisa linda dos 80 de você poder copiar 64K de memória de uma vez só. Teu computador não vai fazer mais nenhuma outra coisa até acabar de dar LD de 64K, mas fazer o quê? Não, você pediu, né? Agora aguenta. O problema é seu. E o nosso amigo Ken Sheriff, não satisfeito com isso, ele ainda correu atrás de todos os truques que os 80 faz para esse circuito de incremento e decremento, que é um circuito diferente da LU, diferente da ULA em si dos 80. E como eu já fui melhor em leitura de termos de microprocessador, quem estiver interessado aí pode ler, vale a pena, é divertido. Além de uma outra coisa que o Sheriff sempre faz, que é o fato de que ele explica cada coisa. Isso é muito bacana. Ele explica, vai desde o princípio, como é que a coisa funciona, problema, etc, etc, etc. Aliás, crianças, vamos lembrar o seguinte, se ele já falou da parte da LU, tá falando agora do incremento e decremento, olha aí no link, vocês vão ver o quadradinho que significa os 80, tá? Porque ele vai olhar cada uma das coisinhas, tá? Então, ou seja, o trabalho do cara não acabou ainda. É verdade. Tá vendo tudo com bastante calma, tá sem pressa. Vai. Você quer aprender um pouco sobre arquitetura de processadores e começando logo com os 80, um dos que mereceram episódios especiais por nossa parte, né? 3. Vale a pena para conhecer como a coisa funciona por dentro. Tá bom. Juan, só agora que você chega, Juan? Desculpe, eu tava ganhando pão de cada dia. Oi. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa merda. Enfim. Então que seja você, né? E aí, com que vocês crianças estão se divertindo? A Hackaday, Confira comigo no replay! Exatamente. Servidor. Aliás, vamos começar agora mais um item no Hackaday. Por que aquilo? Qual é a graça de você fazer uma engenharia reversa de uma interface de impressora para Apple II, se você pode fazer uma engenharia reversa de uma interface de impressora para Apple II utilizando um Commodore 64? What for is that? Opa! Que beleza! É isso mesmo que você ouviu. Ué, tu não pode falar muito não. A gente não tava, agora, recentemente não estávamos gravando EPROMs usando um Commodore 64? É verdade, alguns dias atrás. Pois é, né? Eu acho que é por isso que deu pau para os EPROMs. Acho que na verdade era por causa do usuário, do responsável. Mas tudo bem. Interessante para os outros. E é uma coisa tão louca, mas tão louca, que eu nem tentei entender. De tão louco. Tô lendo aqui de novo para tentar entender, mas pelo que deu para tentar compreender, ele tá transformando o Commodore 64 seria numa grappler, na interface de impressora de um Apple II. Nossa. E o treco tá ligado direto no barramento do Commodore 64. Eu despenquei do bonde de novo com essa. Meu Deus! Eu acho que ninguém conseguiu subir nesse bonde, de tão louco que é. Mas, cara, é muito doido. Tem até uma listagem Basic. Vou ter que ele usou pra fazer o scanning do... Entre aspas, né? Ele tá fazendo leitura das portas da via. E na verdade ele faz a leitura, né, aos poucos e joga na tela. Tem a foto aqui embaixo corretamente. Tem inclusive um espaguete lindíssimo pendurado no Commodore 64. Na verdade, o que ele tá fazendo, ele tá... E é um Commodore 64 daquele já com carcaça de 128, né? É o 64C. É o 64C. O 64 Plus, da série Plus. Um espaguete colorido, né? Ele pendurou. Obrigado. Nesse caso, o espaguete tem que ser colorido, então você não sabe se ligou aonde. O cara tem um expansor de slot no Commodore 64. Já vi um desses à venda no eBay. Deve ser tipo Benjamin mesmo, né? Porque não tem... O conceito de slot do 64 é muito próximo do MSX. Até o mapeamento de área de RAM em páginas, para você fazer o 6502 e enxergar pedaços diferentes. É bem interessante isso. Quer dizer que você pode fazer brincadeirinhas tipo daquelas do Coco, botar um cartucho, tipo um Orchestra 90 e também uma interface de disco e coisas do gênero. Dá pra fazer uma Mega RAM no Commodore 64 também. Dá pra fazer um kit 128, né? Expandir memória. Não, aí você vai precisar de mais bits. Mas depois do momento what the fuck que a gente presenciou aqui do cara ligando a interface de impressora de um Apple II no Commodore 64, vamos pra outra coisa com o Commodore 64? Vamos!
Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.